Queridos, graça e paz a todos, amém? Quantos estão gratos a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando para estar nessa casa de oração hoje? Por gentileza, quem trouxe a Bíblia Sagrada, pega ela. Hoje nós não fugiremos da nossa temática, baseado em fé. Hebreus capítulo de número 11. Você que trouxe as escrituras sagradas, abra comigo carta aos Hebreus. Essa epístola tão poderosa que traz para nós muito significado da vida com Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de vir aqui pela primeira vez. Agradecer a Deus pela vida do bispo Eric, que acolheu a indicação da missionária Carol. Muito obrigado, que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família de forma abundante. Bispo, que o Senhor enlargueça a vossa tenda e a sua posteridade possa ser bendita na terra, não só hoje, mas para todo sempre. Muito obrigado, que tenho certeza que Deus hoje vai falar muito conosco nesse lugar. Vai ser um divisor de água em nossas vidas. Deus continue abençoando que estão na retaguarda do bispo Eric. Que o Senhor abençoe vocês, prospere em vocês, enriqueçam vocês de forma abundante. Hebreus capítulo de número 11, todos que são amantes da Bíblia já conhecem muito bem, mas nós vamos extrair alguns pontos que muito me chamou a atenção para se falar hoje neste lugar. Então, diz as Escrituras: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos tiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E todos digam graças a Deus. Olha aqui para mim, redobre a sua atenção, por gentileza. A carta aos Hebreus é chamado na linguagem dos estudiosos como o quinto evangelho. Porque existe aquela expressão dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na linguagem de muitos pensadores modernos, eles enfatizam que Hebreu é o quinto evangelho que nós temos em mão no Novo Testamento. Essa carta ninguém sabe quem o escreveu. Entendemos que foi o Espírito Santo que inspirou homens e mulheres em tempos diferentes da nossa geração. Os pais da igreja entraram em muita discussão, uns atribuíam a Paulo, outros a Apolo, a Barnabé. Nós temos em mão uma carta que já diz o nome, Hebreus. A palavra hebreu é aquele que abre caminho, abridores de caminhos, né? Hebreu é uma narrativa tão poderosa que quem lê compreende que os 4 evangelhos ditos, chamados para alguns de biografia,
mas para mim é um retrato primordial da andância, dos ensinamentos, das gesticulações que Jesus fizera com tudo o que ele ensinou. Todavia, nós estamos diante do quinto evangelho, que os quatro falam da obra do Filho de Deus na terra. O quinto fala do Filho de Deus trabalhando nos céus em prol da sua igreja na terra. Pois é bem verdade que Hebreus traz para nós, dentro do capítulo 11, uma viagem ao tempo. E a viagem ao tempo, a melhor coisa que acontece é que, se você for um bom observador, você muda a sua vida. Porque quem não aprende da história sempre vai cometer o mesmo erro que a história cometeu. Ou a história vai ser aquela nossa pedagoga, a professora, a que nos ensina, ou ela será o nosso coveiro, que vai enterrar a nossa vida, para que nós não vivamos com a expectativa, no amanhã, plantando hoje, as coisas boa e agradável ao reino de Deus. É impossível você querer um ano de 2024 excelente, bem-sucedido, produtivo, bem-aventurado, se você não aprender as lições que você cometeu em 2023. Todavia, Hebreu começa falando ainda lá nos primórdios da criação. Você notou que ele vai falar de Caim, ele vai falar de Abel, ele vai falar até mesmo daquele homem mais extraordinário que nós temos na página do Velho Testamento. Existiam muitos homens extraordinários, mas convenhamos, andar com Deus e sumir foi só Enoque. Esse era bom, sim ou não? Pelo amor de Deus. Tem uma frase que rola pela web aí, diz: esperto foi Enoque, que andou com Deus e sumiu. Eu gostei dessa frase porque ela é cômica, porém, quem do Antigo Testamento andou com Deus e sumiu ao ponto que ninguém viu mais? Não teve. Teve Elias, mas Eliseu ainda foi a testemunha ocular do caso. Enoque sumiu e ninguém mais viu ele. Hebreu fala desse homem. Hebreu fala de Abraão quando estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, quando ainda era Abrão. E Deus traz uma provocação na sua memória pela palavra. Abraão é o único homem que crê na Bíblia sem a palavra ser confinada a um livro. Você já percebeu? Ele ouve e crê. Quando ele ouve e crê e vai, a palavra não estava escrita em Bíblias ou nessa mini biblioteca que nós temos na mão. A palavra ainda não estava escrita como está hoje aqui. Se Abraão, não tendo a Bíblia escrita, viveu o que viveu, a pergunta é: por que que nós não estamos vivendo com a palavra escrita em nossa mão? E assim ou não é? Está dando para provocar uma pergunta dentro de você? Abraão não era um homem tecnológico como nós somos, sim ou não? Inteligência artificial está aí, o mundo cibernético está aí. Só que Abraão está ano-luzes dessa geração. Se você não pegar essa, eu vou dar o microfone para você vir pregar no meu lugar, mas segura. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Está produzindo na minha alma agora. Está produzindo na minha alma agora. Abraão não tinha inteligência artificial. Abraão não tinha um mundo tecnológico como o nosso. Mas Abraão tinha um fator que perpassa qualquer tempo, ontem, hoje e amanhã. E o que que é? Fé. Ou tu está pensando que fé é aquele arrepio que tu sente aí?
Pelo amor de Deus, se tu estiver pensando que é isso, o teu Deus é muito pequeno. Se Deus está condicionado a um arrepio, é só tu escutar uma boa música, o nosso músico aqui fizer um bom solo. Quem já se arrepiou escutando uma boa música aqui? Lógico, é emocionalismo. Eu sou terapeuta na área de psicologia, na área da psicanálise. Escuta o que eu vou dizer. Quando nós encontramos alguém surtado, que está precisando de uma mudança na mente, porque surtou, enlouqueceu, a gente trata eles com fundo musical de piano. Você entendeu o poder que tem a música, o som? E outra, lá no gabinete ninguém bota a mão na cabeça, sai espírito da loucura. Não. Tem coisa que é o espírito da loucura, tem outra que é o surtamento, é o rompimento da naturalidade, aonde muitos surtam porque criaram um mundo idealizado na sua cabeça e acha que Deus é do tamanho da sua necessidade. Por isso que para alguns ele era Jeremias, para outro era João Batista, para outro era algum dos profetas. Mas para Pedro, ele traz a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mais maluco, o mais desequilibrado, o mais insano, está dizendo uma coisa que todos estão condicionando Jesus, a figura de Jeremias, a figura de João Batista, a figura de Elias, a figura dos profetas, mas o mais insano de todo diz: não, esses aí são fichinha para quem tu és o Filho de Deus. E vou te falar, se tu condiciona Deus a um arrepio, o problema é seu. Deus para mim é só o nível da fé. Aleluia. Já pensou se aquele cego chegasse a Jesus e correndo atrás dele, tocou e sentiu o arrepio e foi curado? Mas quando ele chegava, Jesus olhou para ele e disse: a tua fé. Não é o fator que eu provoquei a fé. Fé, eu não crio ela. Fé é uma dádiva que Deus deu para cada um de nós. Muito tem pouco, muitos têm muitos, e outros não têm quase nada. Tem uns que é meio estranho, não é judeu, não é religioso, é um pagão, chega para Jesus e diz: o meu servo está morto, está enfermo, está arrebentado com a doença lá na minha casa, está à beira da morte, eu quero uma coisa sua, o senhor pode fazer? Ele disse: posso. Aonde ele está? Ele diz: Jesus, eu vou lhe falar logo abertamente, eu creio quem você é, porque o título de informação que ele dá, ele crê quem Jesus é. Ele diz: ó, eu sou centurião. Toda vez que tu encontrar essa palavra na Bíblia, você já faz a conjunção. Centurião significa um homem que cuida de 100 homens, 100 soldados. Eu sou soldado de 100 homens, e quando eu digo aos meus servos vão, eles vão. Quando eu digo ficam, eles ficam. Então eu sei quem tu é, não precisa ir na minha casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós somos da religião, somos de Jesus, e a pergunta é: quem quer Jesus na sua casa aqui? Todos nós. Mas nós encontramos um cara fora da curva, sem religião, sem oferecer sacrifício, sem guardar o sábado, sem guardar os 613 mandamentos escritos por Moisés. Ele olha para Jesus e diz: eu sei quem tu é, e tu não precisa ir na minha casa, basta uma palavra, só uma, Jesus, só uma para o meu servo ser curado. Eu até me animei mais ainda. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando você sabe o Deus que você serve, você não vem para cá dar um culto raso, culto superficial. Quando tu sabe quem é Deus na sua existência, você vem dar a Ele um culto racional, o culto do corpo, o culto da alma e o culto do Espírito. Eu não adoro pelo que Ele vai fazer, eu adoro porque Ele já fez nova todas as coisas. Só quem crê, só quem crê, só quem crê.
Gente do céu. Os que eram da religião, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, Jesus aqui acolá e dizia: homens de pequena fé. E aqueles que não andavam com Jesus, era pagão, era romano, já era para você ter dado glória. Você entendeu a lógica de Deus quando Ele fala de fé? É que Ele está dizendo, não importa em que tribo este homem pertence, não importa em que etnia este homem pertence, não importa se ele é judeu ou gentil, quando eu quero usar, eu levanto um Melquisedeque, que não é judeu, mas Abraão bate continência para ele, porque Abraão, antes de ser Abraão, tem um Melquisedeque para dizimar, para ofertar. Aqui eu aprendo, eu não sou melhor, você não é melhor. Quem é melhor? Deus em nós, e em Cristo é manifestado a esperança da glória. Em Cristo eu não estou procurando fé, em Cristo eu ando pela fé. Tem alguém que anda pela fé aqui dentro? Tem alguém que anda pela fé aqui dentro? Se tem alguém que anda pela fé, por gentileza, abre a boca, dá um brado de glória ao nome do Rei Jesus. Vai adorador. Fé é a linguagem do invisível. Eu vou repetir isso aqui. Fé é a linguagem do invisível. E talvez a sua mente está muito longe, mas eu quero chamar ela mais para perto aqui. Redobre a sua atenção. Tudo que existe em nosso mundo foi tirado do não existente. Vou repetir. Tudo que existe em nosso mundo foi tirado do não existente, o invisível. Pastor, que loucura é essa? A cadeira que você está sentada, ela não foi criada assim, ó. Teve um pensamento. Pensamentos são coisas invisíveis. Quem está me entendendo? Para se materializar, houve uma mente pensante. Porém, é fruto do invisível. Foi a mente que criou. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso, ele disse: se liberte desta mente carnal. Você pensa que ele está falando do crânio? Você pensa que ele está falando da matéria? Paulo está falando dos pensamentos. Como você pensa, assim é a sua alma, diz o proverbista. Não há como mudar se não mudar o pensamento. Os gregos disseram, chamados de helênico. Isso não é a pronúncia que é bonita. Aqui está escrito em Atos 6 que os helênicos eram assim. Quem eram eles? Os homens de fala grega. Chegaram e disseram: os romanos estão vindo aí. Alexandre o Grande morre. Os romanos estão invadindo tudo. Essa raça que está nascendo, ela é boa. Só que os gregos, deixa eles tomarem a terra. Enquanto eles tomam a terra, nós dominamos as mentes. Por isso que o homem ocidental não é o homem que nasce no ocidente, mas é o que carrega a cultura ocidental. E nós ocidentais somos regidos por esses três pilares: a moral judaica cristã, a filosofia grega e as leis romanas. Quem gosta disso sabe. A lei moral judaica e cristã está dentro de nós. Sim ou não? Está dentro de nós. A lei romana está na nossa Constituição. É só você entender um pouco de lei romana que você sabe do que eu estou falando. Filosofia grega é o pilar que rege o ocidente da terra. Está lá do ensino médio até a esfera mais evoluída de um doc, um pós-doutorado. Estão ensinando os conceitos dos clássicos, que é oriundo da filosofia. Só tem uma coisa para dizer:
Todas as vezes que eu olho para isso, não são os vivos que são conduzidos pelas ideias dos vivos, são os vivos que são conduzidos pela ideia dos mortos. Isso aqui é poderoso demais. E o livro de Hebreu, ele é voltado para essa conexão, pois ele mostra que a obra que Jesus fez na terra foi uma obra excelente como homem, mas como Deus, ele não parou de fazer a obra na terra, porque como Deus, ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfã, e eu enviarei o outro. Quem é o outro? O Paracleto, o advogado das causas impossíveis, aquele que nos guiará pelo caminho da retidão, aquele que nos instruirá a vivermos o extraordinário de uma vida abundante. Eu vim aqui profetizar: o pecado nos matou, mas a ressurreição de Cristo nos ressuscitou. Com ele vivemos, com ele ressuscitamos, e agora, pastor, somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Cadê os vencedores? Cadê as vencedoras? Chegaram aqui, então aproveita para dar um brado de glória. Eu quero dizer a você que o pulo da fé, o salto da fé, é coisa para gente regenerado. Eu não convenço ninguém com o meu papinho bobo. A narrativa é bonita, mas o que permanece é a verdade. Se você não entender isso, você nunca mais vai, você não vai conseguir mudar de vida nunca. Toda história tem uma narrativa linda, todavia, que permanece a verdade. Trabalhe com a verdade que o seu ano será melhor dos melhores. Trabalha com a mentira que o teu ano será o pior dos piores. A verdade é que Hebreu 11 está mostrando a galeria de homens que pela fé conectaram o mundo invisível com o visível. Pela fé, tem uma mulher toda esculhambada lá em Jericó. Lembra dela? Pela fé, ela tem uma sacada divina grande. Qual é? É estranho que estou na nossa terra, mas eu vou hospedá-lo. Jesus se identificou com isso. Mateus 25, Mateus 26, Jesus dá uma sacada divina dizendo assim: eu fui forasteiro e vocês me hospedaram. O casal hospitaleiro é bem-aventurado, por isso que Raabe foi livre. Lembra do povo de Tiro e de Sidom? Jesus disse: haverá mais rigor para vocês do que os de Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra tinha sem vergonhice, tinha o liberalismo, tinha a promiscuidade, tinha a homossexualidade, tinha o lesbianismo, porém tinha uma hospitalidade. Já Tiro e Sidom era incrédulo aos fatos que Jesus fizera, era incrédulo que Jesus profetizara. E a melhor coisa na vida é você ser um homem simples. Sabe o que é um homem simples? Não é o nível de roupa que você veste, não é o nível de carro que você anda. Te enganaram, isso é pura vaidade. Sabe o que é um homem simples? É aquele que está aberto para acolher todos os dias dádiva que Deus derrama sobre a terra. Você vai procurar o significado mais próximo da palavra simples. Significa um homem que é humilde. O homem humilde está coligado com humus. Humus está ligado com humano. Humano está ligado com aquilo que é uma terra aberta, frutífera e todo dia recebendo a dádiva da vida. Sabe o que é um homem simples? Um homem humilde é um homem comparado a uma mulher no período fértil, quando a semente cai, frutifica. Jesus diz que bem-aventurados são os humildes.
os humildes. Sabe o que faz a diferença? Não é o nível da minha oratória, não é o livro da minha homilia. O que faz a diferença é que só cresce na vida saudável quem aprende a agradecer a Deus com o pão de cada dia, quem aprende a agradecer no dia chamado hoje, pois a gratidão é o caráter da alma generosa. O homem grato frutifica, o homem grato avança, o homem grato prospera, o homem grato rompe as fronteiras. Eu vim aqui profetizar para alguém que Deus está gerando na tua vida um triunfo tão grande, mas tão profundo, que todos aqueles que duvidaram do teu potencial, do teu alcance, da tua vitória, vão ter que ficar de pé para aplaudir aquele que te chamou para vencer, te chamou para triunfar, e nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é indesligável do amor de Deus. O amor vence tudo. Cadê os vencedores? Cadê as vencedoras? Se estão aqui, aproveita, dá um brado de glória, pega! A fé é o firme fundamento. O firme fundamento não está baseado em coisas palpáveis, mas sim as coisas palpáveis é fruto do firme fundamento. Isso é poderoso demais. Paulo disse agora: nós não seguimos ele por vista, mas sim pela fé. Fé não é uma emoçãozinha que você acorda feliz, sorrindo e diz: opa, hoje eu vou cultuar a Deus porque eu estou feliz. Deus falou: chegou a hora de separar os homens dos meninos. Só vai perseverar no rojão da vida aqueles que tiverem edificado na fé. Porque o que está vindo aí foi só a ponta do iceberg que começou na Covid-19. E tem muita gente que não está observando o fenômeno. Os fenômenos nascem. A fenomenologia da coisa nasce todos os instantes e momentos. Só que observa, amigos meus que tinha igreja com 5.000 membros, hoje está vindo só 2.000. Cadê esse povo? Nem morreram todos. Outros estão ligando: pastor, e aí na sua igreja, como que está? Como que está o nível de membro? Rendimento, o que aconteceu? E eu disse para eles: quem não está preparado para suportar o rojão que vem aí, não estará edificado na fé. Porque o que vai vir aí será uma mudança comportamental gigantesca, e já está acontecendo. Você acha que porque aquele irmão deixou de vir congregar? Porque o YouTube fulano de tal ensinou para ele que não precisa mais isso? Tu acha que porque que alguns pararam de dizimar? Porque o fulano de tal ensinou que o dízimo caducou, morreu na velha aliança. Sabe o que é isso? Isso vai permeando, porque o poder da internet, se você não tem noção, é gigantesco. Só tem uma coisa que nós devemos fazer: ensinar as ovelhas a ser edificado nesse firme fundamento. E como é que isso acontece? É que Deus está chamando nós para sair da bolha e viver o mundo real como ele é. E qual é o mundo real? É que lá fora tem porta fechada, é que aqui dentro também tem. Mas isso não significa que Deus nos esqueceu. É que lá fora a figueira não vai florescer, não tem problema, ainda que ela não floresça. É que lá fora não vai haver fruto na vide, não vai haver ovelha no curral. Ei, não tem problema, eu vou continuar crendo no Deus da minha salvação. Eu vou continuar crendo naquele que me chamou. Eu vim aqui profetizar para uma igreja que pela fé tu tem o poder de mudar a trajetória da tua vida. Pela fé tu tem o poder de plantar hoje, para quando o amanhã chegar, tu viver
mais, o melhor, o abundante, o extraordinário, o extravagante em Deus. Só quem quer pega, só quem quer pega. Vai, adorador, vai, glorifica. Elabarasai, Elemadakasubidai, Dokemasieri gibiofori gibiosei otan. Ai, Jocamasubi, canto como subriteri gibiofai. Elebadacamauin, Chorrebasieri gimidiofo. Edacaiose, lemente como subrieri gibiofa. Ela iotera, vasuca mauí, chorrebrafa. Edacasumi da canta, elebarasei. Jomandassuri que me for. Elabadacamauí, chorremasu. Evaiotere que me fa. Está acontecendo hoje aqui um descortinar de glória, um descortinar da presença, que os que entraram fraco sairão daqui forte, os que entraram doente sairão curados, os que entraram tristes sairão sorridentes, alegres, porque o Senhor acaba de derramar sobre nós o milagre da transformação. Pega, 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 adorador. Ebadara subcanta. Elabaraiosé. Pega, pega, a presença está aqui, vai. Aonde tem adorador, vai. Vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Se tem adorador, pega. Não precisa tu ver, tu só precisa crer. A fé não é uma mendigança. Ah, vou viver pela fé por aí, mendigando. Não deixe enganar mais a sua consciência. Não dê ouvido a esses falastrão mentirosos, presunçosos do Evangelho. A fé, ela é inteligente demais. A fé não mendiga a atenção de ninguém. Uns começam pequeno e termina grande, pois a fé desenvolve. A fé é uma estrutura mais poderosa do que nós podemos imaginar. Sabe por que Abraão era evoluído? Porque ele não tinha tecnologia, ele tinha fé. A minha fé, a sua fé, dá direito de nós viajar no universo, nos multiversos. É porque você ainda está com a mente assim, lá atrás, pensativo. A fé me dá o direito de ser um homem de dimensão. A NASA precisa fazer experimento e enviar para Marte. Eu, pela fé, toco o universo. Ah, meu irmão, sem fé é impossível nós agradarmos a Ele. A fé, ela provoca em nós uma certeza digna. Meu Deus, eu vou repetir. A fé produz em nós uma certeza digna. Digna de quê, pastor? É que os meus e os seus pecados em Cristo Jesus foram perdoados. A fé me dá a certeza que em Cristo não tem como eu fugir do chamado que Ele me deu. Eu posso até estar como Davi ficou. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei de sua face? Mas se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer o mais profundo do abismo, também tu há de me alcançar. Se eu pegar as asas da alvorada, do amanhecer e me deter nos confins dos mares,
ali também tu há de me alcançar. Davi está dizendo, eu tento fugir, mas quanto mais eu fujo, ali tu está. Porque Davi entendeu que Deus não está localizado em um lugar. Deus é o Todo-Poderoso que está agindo aqui e também na tua casa. Está usando a nossa vida aqui, mas também está lá na nossa casa, trazendo livramento, milagre, restauração, transformação. Será que já dá para tu crer nisso? Pela fé, nós vamos sair daqui carregado de uma certeza digna. Pela fé, nós já estamos pisando na cidade santa. Pela fé, Abraão foi justificado dando glória a Deus. Será que tem alguém dando glória a Deus aqui? Se tem, adore. Se tem, glorifica. Ora, Hebreus é uma viagem muito forte voltado para a fé. Ele começa dizendo assim, ó: tendo Deus falado aos pais e aos filhos por meio dos profetas, nesses últimos dias, Ele falou pelo seu Filho, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Meu Deus. Vou repetir. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, o qual Deus o constituiu primogênito de todos os homens. João 3,16 diz que Ele é o único. Hebreu diz que Ele é o nosso primogênito. A viagem entre João 3,16 e a viagem entre Hebreus está um pouco distante, todavia se encaixa. Quando Ele vem, Ele é único. Quando Ele vai, Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito de todos os homens. O que isso quer dizer, pastor? É que Ele, pela fé, diz assim, que o galho da oliveira não estava mais produzindo, Ele cortou e pegou um povo que não era e injetou na oliveira verdadeira, o qual se ramificou, se expandiu, se evoluiu e alcançou bárbaros e citas, gregos e troianos, romanos e judeus, gentios e judeus, todos foram alcançados por esta palavra. Porque Jesus é a luz que, vindo ao mundo, iluminou a todos os homens. O fato de nós estar dentro de um lugar desse e apagar a luz não significa treva. Treva é condicionado a um estado de espírito em nós. Por isso que nós jamais poderemos enxergar as trevas do lado de fora, sem primeiro enxergar ela dentro de nós. Só que Jesus é a luz que deu uma esbanguelada nas trevas dentro de nós tão forte, que povo que havia em treva viu uma forte luz. Aleluia, segura! E não só isso, ele diz: vocês não viram mais só a luz, vocês agora são luz. Pega essa aqui. Você agora é luz. Luz não precisa gritar o nome para dizer: olha para mim, olha o meu terno, eu sou luz. Luz não precisa botar um versículo bíblico na camisa para dizer que é luz. Eu olho para ela, já sei que é. Se eu olhar para o crente, eu já sei que é. Porque a luz é manifestada para que revele tudo que está em treva. Eu quero dizer, se
Só quem é luz vai viver este ano iluminando todos aqueles que estão em treva. Cadê as luzes? Cadê os luzoeiros de Deus aqui? Cadê os luzoeiros de Deus aqui? Chegou, chegou. Se está aqui, adore. Se está aqui, glorifica. E aí, para a gente partir para a conclusão e você ficar com essa palavra no seu coração. Não existe vida transformada se não for pela fé. Hebreus 11 vai dizer que o universo foi formado. Quem que se formou? Não foi Manaus. Foi o universo. Não foi o povo judeu. Foi o universo. Deus falou. E toda vez que Deus fala, Ele cria alguma coisa. Ah, meu irmão. Tu já encontrou o texto dizendo que os gregos têm a pronúncia niex nihilo, do nada vezes nada é nada. Mas a palavra pega o nada vezes nada e faz tudo. Pegou? Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu livro, que é: tudo é graça, e graça de Deus é tudo. Se não fosse a graça, não haveria vida, porque a vida só existe por causa da graça. Davi disse: a tua graça é melhor do que a vida. Aí eu tiro a graça, porque Efésios 2:10 diz que somos salvos pela graça mediante o quê? Está lá ela, está lá. Não é só a graça, ela está lá. Então vamos trocar isso. Nada existia, o mundo não existia, as fagulhas dos átomos não existiam, que é uma partícula indizível, né? Os átomos não existiam, as paredes lineares não existiam, universos, multiversos, bilhões de galáxias não existiam. Deus decidiu falar. Pegou. Aí quando ele fala, diz o texto, o universo veio ser criado, não das coisas que são visíveis, mas das invisíveis. Meu irmão, tu não precisa ver, tu só precisa crer que a palavra faz existir o que não existe. Tu vai sair daqui hoje com uma certeza tão grande, que tu vai pegar o problema. Tu vai pegar o problema e vai dizer: problema, eu sei que tu me ouve. Pelo amor de Deus, se tu não sabia disso, vai saber hoje. O problema te ouve quando tu fala com ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus disse: a minha palavra é espírito em vós. É o quê? Tu acha que por que Jesus conversou com um problema chamado mar bravio? O mar estava envolto. Jesus conversou com ele e disse: mar, pegou? O problema dos discípulos ali era o mar e o vento impetuoso, forte, que soprava. Aí Jesus conversa com o mar, que até então a gente vê, mas não explica. Quem está me entendendo? Você pode pegar qualquer letrado, culto, inteligente e perguntar dele: o que é a água? Aí ele vai fazer a ginástica, a retórica, vai para o mundo da biologia, tem uma desenvoltura acadêmica, a dialética dele é extraordinária, ele quer falar duas coisas ao mesmo tempo. Aí ele viaja, aí chega no final, não concluiu nada com nada, porque água é um dos mistérios mais extraordinários que tem na vida. Por isso que teu corpo é 75% dela. Por isso que a terra é 75% dela. Como que esse globo segura aí no cima esse monte de água? Aí Isaías, para piorar mais a coisa, disse que Deus pegou a concha da sua mão e colocou as águas. Meu Deus.
Aí tem uns que dizem, bispo, o meu problema, qual é o probleminha? Só que para ele é um gigante, entendeu? Porque o nível de fé dele ou dela é pequenino demais. Mas eu quero dizer para você, o primeiro começo já deu certo. É pequeno, vai crescer. Essa fé vai crescer. Vai crescer. Que vai chegar uma hora que tu vai dizer assim, problema, eu aprendi com Jesus que tu me ouve. É o seguinte, tu dominou aqui a parada até hoje. Daqui para frente sou eu que vou dominar. Pode vir problema, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ai, 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 ai. Pode vir porta fechada, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pode vir desemprego, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pode vir dificuldade, eu já venci em Cristo Jesus. Só quem venceu, se coloca de pé adorando. Ei! Deus falou. E João estava certo, Carol, quando ele disse assim, ó. Todas as coisas foram criadas por ele. E por meio dele, tudo foi formado. O Logos se fez carne. E habitou entre nós. O Logos é verbo, é palavra. É conhecimento. Digo isto, que todas as vezes que Deus vai dar uma engrenada de mudança na vida do ser humano, ele fala coisa que ele não falou para ninguém. Ninguém conhecia o caminho de José, mas Deus tinha um cargo de governador que ainda não existia para ele. Ninguém conhecia o caminho de Daniel, mas ele governa 42 cidades na Babilônia. A inveja era tão grande que colocaram ele dentro de uma cova. Não tem problema. Aquele que criou todas as coisas pelo poder da palavra, fala para uma das coisas que ele criou, que era o leão, e disse, leão, hoje o meu filho vai entrar aí com vocês, faça favor, não coma ele não. Aí o leão olha, aí ele olha, irmão, você tem noção como os animais são mais obedientes do que os seres humanos. Aí o animal olhou e disse, e agora que eu estou com uma fome daquela terrível? É o seguinte, Daniel dentro da cova dorme, em meio dos leões, já o rei no palácio fica acordado. Eu acho interessante essas passagens, né? Entendeu? Eu disse, Pedro, pode pescar, Pedro. Eu já disse para o peixe produzir uma moeda. Ele não é a casa da moeda, mas na barriga dele tem uma moeda, vai lá. Pedro pesca, quando olha, tira de dentro do peixe. Talvez uma tilápia lá do Mar da Galileia. Tá vendo isso aí, ó? Pois é, não é fake não, ela é verdadeira, ó. Dai a César o que é de César, tem um emblema de César, a cara e a coroa. Vai lá, Pedro, cumpre com as suas obrigações. Elias, fica tranquilo, eu já enviei que os corvos vá te sustentar. Irmão, corvo não divide a comida dele nem com os parceiros dele. Só que Deus deu uma ordem pelo poder da palavra. Corvo. E ele se prostra e diz, sim, Senhor. Ah, meu irmão, você não sabe quem te conduz. Quando tu descobrir, não tem ninguém que vai te parar. Para de focalizar o problema. Foca em Deus. É por isso que você não consegue mudar. Deus está falando com alguém aqui dentro. Você não pode repetir o ano de 2023 em 2024. Quebra este paradigma. E só pela fé. Você acha que foi no mundo físico que aconteceu a batalha? Não. Foi no mundo espiritual. Aí Paulo, um homem para lá de homem natural, ele olha e diz assim: o homem natural não compreende as coisas do espírito, mas o espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Quem do homem conhece o próprio homem, no seu espírito do homem?
Quem conhece o Senhor no seu próprio Espírito do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente do Evangelho. O Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa nova. Ele diz: está sobre mim o Espírito Santo, pois ele me ungiu para pegar as boas novas. Isaías profetiza e ele executa. Só que lá vai o segredo que você deveria guardar para a tua vida e nunca mais esquecer. Deus vai começar a usar coisas estranhas para te abençoar. Não é os conhecidos, não, é os estranhos. Porque o que Ele tem para nós não parte da coisa visível, mas sim das invisíveis. O universo veio a aparecer a partir das coisas que não aparecia. O milagre da tua vida já foi liberado. A igreja é rica. Efésios diz que Deus nos enriqueceu com todas as sortes de bênção. A igreja é rica. Ela está sentada nos lugares de excelência. A igreja é rica porque Ele nos ressuscitou da morte para a vida. A igreja é rica pois a nossa riqueza não é perecível, ela é imperecível. Todos correm em uma arena, mas só um leva a coroa. Mas estes aí correm por uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. A corrida começou. Você entrou 2024 com os 2 pés, porque a jornada começou. E assim diz o Senhor: seja bem-vindo o ano novo daqueles que vão viver o extraordinário da minha promessa. Só quem quer viver a realização da palavra, adore, pega, glorifica